E o Bradock Show prossegue com uma polêmica interessante. O ator Paulo Betti, de 72 anos, revelou em entrevista à Veja que mantém um registro mental de quem votou no Bolsonaro no meio artístico. Paulo Betti confessou sentir enjoo. Enjoo ao conversar com colegas de direita e tentou dialogar, mas alega que teve dificuldades. O ator global, ex-global, se orgulha de ter feito campanha para Lula contra Collor enquanto gravava a novela Tieta, nos anos 1990. Sobre a Lei Rouanet, Paulo Betti reconheceu que precisa ser aprimorada, mas defendeu sua continuidade apesar dos problemas. Ao mencionar a atriz Regina Duarte, Paulo Betti demonstrou surpresa com as posições dela sobre a democracia e a Lei Rouanet. Justamente a Regina Duarte, que tem mais de 3 milhões de seguidores e o direito de expressar as opiniões dela. Qual é, pessoal? Quero a opinião de cada um de vocês sobre essa, né, brincadeirinha do Paulo Betti. Ele tem na memória todo mundo que votou no Bolsonaro. É um gênio da raça, né? Vai lá, Marcília. Eu sempre digo, eu não sei quem foi que começou com essa história da gente ouvir ator sobre política, né? Mas eu gostaria muito de saber quem pode acabar com isso. Não que eles não tenham o direito de falar o que pensam, mas a relevância do que pensa um ator sobre política é nenhuma, nenhuma. Né? A mesma coisa de você, enfim, entrevistar um marceneiro. Vamos entrevistar um marceneiro sobre o que ele acha do governo Lula. Vamos entrevistar aqui, enfim, uma pessoa que sabe coisas do gênero. Assim como você não entrevista um pintor sobre se o acorde lá com sétima diminuída é melhor ou pior, você não entrevista um músico sobre como que se pinta um quadro. E é mais ou menos por aí que nós deveríamos seguir. Mas a gente, como o Brasil é um país intelectualmente muito defasado, eu acho que a gente fica tendo de recorrer ao que os autores pensam. E, sobretudo, o universo da política fica muito carente da popularidade que os atores têm a respeito e chamam, portanto, para perto deles a opinião deles para referendar a própria política, o universo do político. E aí os atores acreditam que a opinião deles é interessante, é relevante, que está todo mundo se importando muito com o que eles pensam. Mas não está. É só um mar de bobagens ou de visões subjetivas de mundo. Né? Eu quero saber o que o Paulo Betti tem feito da carreira dele de ator, que filme que ele fez, que não fez, e etc, etc. Mas o que ele acha ou não acha do bolsonarismo, acho irrelevante. Mas se, para não ficarmos sem uma resposta, eu diria o seguinte: curiosamente, são as pessoas, e não é só o Paulo Betti, a gente viu um artigo que foi publicado esses dias na Folha de São Paulo, também de uma moça, esqueci o nome agora, mas que dizia que ela sentia um nojo, algo assim, porque um bolsonarista pediu o mesmo doce. Era uma crônica, a bolsonarista pediu o mesmo doce que a filha dela gostava. Enfim, e assim por diante. A gente vai tendo essas pessoas que dizem essas coisas, são aquelas que apontam o dedo para os outros e falam assim: olha lá um extremista. Então, o extremismo está no outro, né? Nunca está nas pessoas que têm nojo de você comer o mesmo doce do seu filho, nunca está em alguém não conseguir conversar com outro, dialogar com outro. Curioso, porque essas são realmente as pessoas extremistas. E, no entanto, o dedo sempre está apontado ao outro que está à sua frente. Silvio Navarro, você acompanha o voto do relator em relação a Paulo Betti? Absolutamente. Olha, Serrão, o Paulo Betti está parado na Tieta. A cabeça dele parou lá quando você descreveu as gravações de Tieta. Ele parou ali. O Paulo Betti, qual é a relevância do que o Paulo Betti pensa para a política brasileira? E aí eu concordo com o André Marcília, porque a relevância quem dá são as redações.
Os jornalistas, que, aliás, em alguns casos, se a gente pegar, por exemplo, a maior emissora de TV aberta hoje ainda, que é a Rede Globo, eles se misturam, eles se frequentam, eles dividem as mesmas festas, eles almoçam juntos, eles dividem o estúdio. Então, você cria ali uma relevância que não existe. Se alguém parasse para perguntar, olha, Silvio, eu tenho que construir uma ponte e eu estou pensando no material A ou no material B. O que você acha que é melhor para o futuro da minha ponte, mais viável? Eu vou dizer, eu não sei, eu não fiz engenharia. Então, o Paulo Betti, ele pode falar sobre dramaturgia, sobre as novelas que ele já fez, sobre cinema. Se perguntarem ao Paulo Betti sobre a Lei Rouanet, eu entendo que seja uma entrevista, ok, pergunte, a qualquer um que trabalha com cultura. Mas por que ele tem que falar de Bolsonaro? Por que ele tem que falar de Lula e defender abertamente o cancelamento? Porque é isso que ele fez. Ele defende que as pessoas sejam expurgadas, canceladas. Nada fez mais mal ao país senão essa divisão que começa na esquerda. O nós contra eles nasce na esquerda, muitos anos antes de Bolsonaro ser candidato à presidência, quando o Bolsonaro era deputado federal, mas ali já existia o nós contra eles. É que o antagonista do PT era o PSDB, no máximo um PFL que virou DEM e hoje é qualquer coisa. Então você não tinha uma direita nas ruas, era uma direita ainda no armário, uma direita envergonhada. Hoje, que as pessoas têm orgulho de dizer que são conservadores liberais de direita, aí você tem um antagonismo mais clássico. Essa agora, Fabi, é animal, hein? O governo Lula lançou o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, apelidado de RG Animal. O programa permitirá o registro gratuito de cães e gatos em uma base de dados unificada com número de identificação único. Enquanto o governo nega a finalidade arrecadatória, especialistas temem que a iniciativa seja a preparação para mais um imposto. Na Alemanha, por exemplo, o Handesteuer, imposto sobre cães, arrecadou 2,6 bilhões apenas no ano de 2022. A proposta de incluir os pets como dependentes do imposto de renda surge logo após o lançamento desse cadastro, revelando uma contradição no discurso oficial. Fabiana Barroso, você já está preparada para botar Pierre e companhia cadastrados e prontinha para pagar o imposto do cão? Olha, Serrão, fala baixo, tá? Não estou falando para ninguém, mas muito provavelmente eles não serão cadastrados em sistema algum, né? E não é pelo aspecto tributário. Eu espero explicar isso aqui de uma forma simples para todo mundo entender. Para ter essa mudança, como houve na Alemanha, a legislação lá é federal em relação a esse assunto. O Brasil teria que mudar também as nossas regras tributárias. Não dá para encaixar isso, porque você teria várias dificuldades. Por exemplo, qual que é a base de cálculo de um cachorrinho, né? Não dá para você colocar como é um carro, como é propriedade e etc. Então, eu não vejo um empenho secundário de uma norma complementar para poder legitimar a cobrança de uma taxa, mesmo que seja na esfera municipal. Na federal não daria de jeito nenhum. Mas aí eu vejo o outro lado, né? Que eu sempre tenho. Governo Lula, está propondo isso? É para o seu bem, amiguinho? Com toda certeza não. Aí eu fico com receio que é muito mais conspiratório, mas para mim é muito mais próximo da realidade, que nós passamos por uma pandemia, e na pandemia foi jogado assim, coisas exatamente neste sentido, né, que nós teríamos que ficar em isolamento, nós ficamos em isolamento, mas vinha sempre uma questão ali que para mim parecia surreal e aterrorizante, que era controle de zoonose através dos pets. Isso me deixou em pânico, não preciso explicar por quê, mas quem tem pet já imagina. Então, quando eu penso no Estado e na ruindade que tem o Estado de forma a fazer algo, eu sei que tem várias legislações que protegem. Por exemplo, crueldade com animais, né? Você tem ali uma gama de legislação que protegeria, mas quando se fala da saúde pública e de motivos, como a gente viu ali na pandemia, nós ficaríamos realmente num mato sem cachorro.
Então, eu nem consigo imaginar, meus pets não terão esse tipo de RG, porque é feito sempre com a desculpa positiva, boa, né? Vamos pegar esse dinheirinho, se um dia for ali colocar isso de uma taxa aí que seja municipal, ou, não, precisamos saber quantos cães temos para poder providenciar veterinários, etc. Não, gente, nunca é assim. Lembre-se que esse é o mesmo Estado que usa essa desculpa para te fornecer o SUS, para te fornecer a segurança pública, e como tá, capenga, né? Todo mundo que tem pet, cachorro, gato, periquito, né, sabe, periquito acho que não pode, mas cachorro e gato sabe que você tem a responsabilidade, já tem lei para isso, né? Inclusive também tem meios de você achar como sanar problemas desta linha. Então, gente, não vou para essa birutice tributária, mas ficaria altamente preocupada com o controle de zoonose. Pode ser conspiratório, mas é o meu receio. O projeto de reforma do Código Civil protocolado no Senado propõe retirar cônjuges do rol de herdeiros necessários. A mudança eliminaria a garantia de acesso a pelo menos metade do patrimônio do falecido, conhecido como a parte legítima. A alteração afetaria principalmente casais com separação total de bens, onde não existe a figura do meeiro, apenas do herdeiro. A proposta tem gerado críticas de especialistas que a consideram prejudicial às mulheres que frequentemente assumem trabalho doméstico não remunerado. Um abaixo-assinado online contra a proposta já reuniu mais de 200 mil assinaturas de pessoas preocupadas com os impactos da mudança. Será que o Senado se preocupa com isso? Fabiana Barroso, parece que vem mais bomba, sempre bomba, para o pagador de imposto no Brasil, para o cidadão brasileiro, né? Aí você foi no alvo, né, Serrão? Já não deixa quase nem comentário, porque é esse o alvo. É impressionante. Eu sonho com esse tipo de reforma, gente, do Código Civil, de processo civil, reforma trabalhista, tudo precisa, né? A gente tem um código de 1940, Código Penal, aí quando realmente vai se enfrentar algo desse tipo, o que tem ali? Uma pegadinha. Aí você fica pensando, esse papo das mulheres aí não cola, tá, gente? Porque hoje a maioria das famílias, ainda que tenha um pouco a diferença entre as mulheres, mas todo mundo põe a mão na massa e vai trabalhar, nem todas as famílias têm filhos, tem vários tipos de família, querendo a gente ou não, existe, né? Isso é a sociedade civil como um todo. Mas esse projetinho deixa o quê? Provavelmente tira o direito, né, de quem conviveu ali e vai dar para o Estado. Eu acho isso bem interessante, né? Eu já fico com essa paranoia, pode ser uma paranoia, mas eu penso, né, herança, peraí, o que a gente já paga de ITCMD, né, dos impostos realmente ali, quando ocorre essas coisas horríveis na família, que é perder um ente, tem que lidar, né, e não é barato, gente. E com a reforma tributária, isso vai ficar muitíssimo pior. Ainda o Estado quer ver uma boquinha e fala, pera um pouco, né? Não vamos dar moleza. O que vai acontecer? Várias coisas vão para o Estado. E aí eu já vejo lá na frente, né? A gente já sabe o que acontece quando o Estado acaba gerindo esse tipo de coisa. Imagina terras, imagina casas, imagina prédios, imagine-se, né? Eu não sei o que esse povo está querendo, mas fica a sugestão aqui, se quiserem fazer uma reforma, tem tantos assuntos importantes. Aliás, se o Senado tivesse conectado com a população, que é quem vai votar logo aí em 2026, estaria bem esperto numa pautinha que se chama segurança pública, né? E essa realmente dá para fazer muita coisa nesses 2 anos até chegar em eleição. O povo não pensa de 2 em 2 anos, o povo pensa o que você vai comer amanhã, quem você vai se livrar amanhã de perigo iminente nas ruas, né? Quais são os seus sacrifícios diários. Então, eu acho que o pessoal tem que começar a dar uma colada no que a população de fato quer e precisa, porque o governo Lula está dando sopa, e vocês aí, que são da política, deveriam aproveitar e pautar, porque algo me diz que o Lula está bem fragilizado. Silvio Navarro, só uma perguntinha básica. O Senado não tem mais o que fazer? Pois é. Olha, Serrão, o Darcy Ribeiro é um antropólogo, ele é um brisolista, foi senador, foi político no passado. Ele tinha uma anedota com o Senado, por onde passou. O Senado tem um tapete azul na frente do plenário, como a Câmara tem um tapete verde
em frente ao seu plenário. E ele dizia que o Senado é como o céu, mas tem uma vantagem, não precisa morrer para chegar até lá. Senador tem mandato de 8 anos para fazer pouquíssimas coisas, regalias em cima de regalias. Quando não, é o suplente que está lá, porque o senador pede uma licença, passa meio ano fora, ou então ele é eleito senador e abandona o povo que o elegeu. Flávio Dino é o melhor exemplo. Foi governador do Maranhão, elegeu-se senador. O que ele fez? Entregou um mandato de 8 anos de presente para a suplente, Ana Paula Lobato, absolutamente desconhecida da política. Mulher do ex-presidente da Assembleia Legislativa. Esse sim, lá no Maranhão, amigo de Flávio Dino. Estou dizendo isso justamente para concordar com a tua fala. O Senado, será que não tem nada mais importante para debater? Em relação ao código, eu voto com a relatora Fabi, que domina o tema muito mais do que eu. Mas veja só, o Senado não poderia, neste momento, estar preocupado em agilizar a anistia que está na Câmara? O pedido de urgência já está lá, pronto para Hugo Mota, quando conseguir vencer a sua frouxidão, se é que vai, pautar a anistia, e o Senado já está pronto para recebê-la e imediatamente devolver mães, pais, avós para suas casas, para os seus filhos e netos. O Senado não poderia estar debatendo questões alarmantes de segurança pública no país, ou então questões diplomáticas, as comissões de relações exteriores. O Senado tem esse papel que às vezes escapa um pouco da Câmara dos Deputados de debater relações do Brasil, a nossa vizinhança atrapalhada aqui, cheia de representantes do Foro de São Paulo. O Brasil se tornou um anão diplomático com o Lula da Silva, persona não grata em Israel, criando cisânia com o governo americano. Então, são várias frentes. A saúde, que é outro tema sempre presente. Não, eles querem debater o Código Civil, que está lá desde abril do ano passado, protocolaram um projeto em janeiro, mas, veja, isso não é prioridade do cidadão, né? Não é à toa que, de fato, é o céu. Muito bem, agora vamos falar de uma promoção bacana para a turma do Bradock Show. Bradock está te dando 1 semana de curso de inglês gratuito, isso? Você acha que passou da idade para aprender inglês? A gente garante que não. Você vai descobrir o quanto você pode aprender inglês com a Daily Talks, é isso. Bradock está te dando 1 semana de curso de inglês grátis. Então, aproveita. Acesse agora via WhatsApp e faça: quero estudar inglês com Teacher Vitor, Carol, Fernanda ou Brenda. Quero aprender inglês com quem entende da língua de Shakespeare de verdade. Então, acesse agora o WhatsApp 98 81 89 14 13. Ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, cai direto no atendimento especial que você vai ter na Daily Talks. Fez a aula 1 semana? Gostou do método? Tem condição de receber uma promoção especial para continuar estudando? É isso que a gente quer. A gente quer que você avance, aprenda inglês, put the book on the table. É só isso, é facinho. Estude inglês que você vai avançar muito. Então, tá aí a promoção Daily Talks. Ligue agora, faça um teste. A gente quer saber se esse programa funciona de verdade. E você, nossa audiência, é fundamental para fazer esse teste e também se desafiar. Hora de você aprender inglês. Daily Talks, porque aqui você domina o inglês com os mestres do idioma. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.